Oi, gente, boa tarde. Essa é a segunda aula de gramática, que é sobre interpretação textual, que é muito importante nas questões do Enem, porque tem várias questões no Enem que você consegue resolver apenas interpretando, não precisa de nenhum outro conhecimento, porque na maioria das vezes as respostas das questões do Enem tá naquele texto, então só tem que saber interpretar. E o que é a interpretação textual para início? É o ato de entender o que o outro diz. E essa interpretação está presente no dia a dia. Não é só quando estamos lendo ou fazendo alguma prova. Quando estamos conversando também, a gente também está interpretando. E a interpretação textual, ela inclui tipologias e várias formas de linguagem. As formas de linguagem, a verbal, não verbal, a mista, híbrida. A verbal é aquela que está presente em textos que são formados por palavras. A maioria dos textos do Enem são linguagem verbal. A não verbal é só quando só tem uma imagem. Não tem nada na imagem, é só aquela imagem. Já a mista e a híbrida é quando tem a presença da linguagem verbal e da não verbal. Como, por exemplo, as tirinhas, as charges, algumas placas, uma placa que está escrito pare. Seria a mista e a híbrida. Aqui uma tirinha, que é um exemplo da linguagem híbrida, porque tem tanto a linguagem não verbal, que é a imagem da Mafalda, quanto a linguagem verbal, que é as falas dela que está no balãozinho. Algumas dicas para interpretar os textos no Enem. Os textos do Enem, geralmente, eles são muito grandes mesmo, são gigantes, aqueles textos. Tem texto que dá mais de uma página. E às vezes, quando você pega aquele texto grande, você não precisa ler ele todo para fazer alguma questão do Enem. Porque às vezes a resposta está já no enunciado. Então, uma dica para não perder muito tempo nas provas do Enem é começar lendo sempre pelo enunciado. E depois, se naquele enunciado você ainda assim não saber a resposta, não achar a resposta lá, você pode ler o texto, só que como você já leu o enunciado, você vai ler o texto já sabendo o que está procurando, o que ajuda a poupar tempo no Enem, em vez de você ler de um primeiro, aí depois você lê a questão, e você já esqueceu tudo que leu e tem que ler de novo. Melhor sempre ler a questão primeiro. E para evitar que fique em dúvida entre duas ou mais alternativas, tem que entender e focar o comando no enunciado, tem que entender, ler com atenção o que aquela questão está pedindo. E outra questão importante, outra dica importante, é ler os textos e escrevendo ao lado de cada parágrafo o assunto principal desse parágrafo, porque também ajuda a perder na ideia por um todo do texto. Não precisa ficar relendo ele, e isso otimiza o tempo na hora de fazer a prova, você faz mais rápido, porque é uma prova muito grande com tempo curto, então tem que tentar ao máximo otimizar o tempo. Também é bom ir grifando as palavras, que tem algumas palavras que ajudam na hora de interpretar o texto, algumas palavras-chave, que são as conjunções adversativas e as palavras negativas. Também é bom grifar na hora do enunciado também. Também tem que reconhecer o tipo textual do texto que está interpretando essa forma de linguagem. Se é uma tirinha que está interpretando, se é um texto injuntivo, se é um narrativo, se é um informativo, se é uma notícia de jornal, por exemplo. Tem que entender para saber o jeito certo de interpretar aquele texto e a forma da linguagem dele. E se algum trecho do texto que é enorme, que está lendo, gerar alguma dúvida, é bom gastar tempo tentando entender apenas esse trecho. Se a resposta correta exigir, claro. Se não exigir, não precisa, porque senão vai querer entender um negócio que não precisa necessariamente entender. Também é bom não deixar as opiniões próprias da pessoa, se sobressair no texto na hora de responder. Tem que sempre focar no comando enunciado, não foca nas suas próprias opiniões na hora da questão do Enem. Também tem que ficar de olho em alternativas que extrapolam o que realmente foi dito no texto. Tem que prestar atenção em palavras como nunca, jamais, sempre.
Também, aplicar essa dica nos estudos também para evitar na hora da prova por falta de tempo. Tem que fazer 2 leituras de um texto que quer interpretar. Na primeira leitura, foca apenas em entender sobre o que o texto está falando. Já na segunda, vai grifando as palavras que irão ajudar no melhor entendimento, também as que não conhece. Assim, também enriquece o vocabulário, o que é bom na hora de fazer a prova. Essa dica, assim, é para o tempo na hora que a pessoa estiver estudando. E é sempre bom priorizar fazer as questões fáceis. Primeiro, para otimizar o tempo e não ficar perdendo muito tempo com uma questão difícil. E as questões difíceis faz já no final, responder no final da prova para não perder tempo.